Do caos à clareza. Como estruturar a sua vida financeira na prática? Nos próximos minutos, nós vamos aprofundar na sua vida financeira, pensar nela como um todo. Talvez você saiba de finanças, talvez você entenda sobre algumas coisas, mas já viu muita informação fragmentada e nunca parou para analisar, para estruturar a sua vida financeira. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje juntos. Então, já separa aí, já avisa todo mundo que nesses próximos minutos você vai estar imersa e vai visualizar a sua vida financeira como ela é e pensar no que você quer construir para sua vida daqui para frente. Vamos lá comigo? Papel e caneta. É muito importante você pegar. Estamos aqui no YouTube, então você pausa toda vez que você tiver um insight, que eu apresentar aqui alguma fórmula, pausa, faz a conta e aí então você segue. Vou começar falando um pouquinho sobre mim. Eu sou consultora financeira comportamental. Né? Eu sempre tive uma boa relação com o dinheiro. Desde pequena, eu sempre tive bons exemplos, sempre fui estimulada a guardar meu dinheiro e sempre vi o dinheiro como uma ferramenta, como uma forma de alcançar as coisas que eu gostaria. Eu sempre vi o dinheiro como um meio para realizar os meus sonhos. No começo, foi casar sem ter dívidas, por exemplo. Mas antes disso, foi comprar meu apartamento aos 21 anos, sem precisar financiar ele por 30, 35 anos. Essa aqui foi a maior realização da minha vida até então, né? Até 2023, quando eu ganhei o meu filho e pude, por escolha, primeiramente, e por ter me planejado, além de física e psicologicamente, ter me preparado financeiramente para viver esse momento tão lindo. Hoje eu sou mãe em tempo integral, que foi o que eu sempre desejei. Não delegar a formação do caráter e da identidade do meu filho, né? Poder eu mesma, né, de forma ativa, fazer isso por ele. E eu sou muito feliz, muito realizada com essa minha escolha. E foi a partir do momento que eu consegui atingir, né, esse marco que as pessoas começaram a pedir para que eu as auxiliasse com as finanças. E aí eu fui me qualificar para conseguir atender as pessoas e estruturar um planejamento financeiro. Pois era saber para mim, né? Ir ali meio nos trancos e barrancos e conseguir os meus resultados. Outra coisa é pegar pessoas com situações financeiras diferentes, com comportamentos diferentes, com crenças diferentes, com histórias financeiras diferentes e conseguir que elas também obtivessem sucesso. Então, foi exatamente por acreditar nisso e viver o maior sonho da minha vida que eu decidi me tornar consultora financeira. Então, para começar a falar sobre planejamento financeiro, eu quero que você responda a si mesmo, né? Se você tem um planejamento financeiro, né? Se você crê que tem um. Outra coisa, já pega a sua água na taça para assistir essa aula, tá? Na taça, tem que ser na taça. Porque a taça é um símbolo de celebração. E a alegria precede a prosperidade. Então, se você quer ser rico, de acordo com Harvard, você precisa celebrar. E celebrar nas pequenas coisas, como tomar água na taça. Aí para analisar, você tem mesmo planejamento financeiro? Quando a gente começa a pensar sobre isso, pensar de forma estruturada, pensar se a gente realmente tem, mas a gente pode falar assim, ah, não, mas eu me viro, eu consigo, eu não tenho dívidas, né, eu tô bem. Mas a pergunta, na verdade, ela nos conduz e nos leva para esse raciocínio. Planejamento financeiro é para todo mundo. Planejamento financeiro não é para quem tem patrimônio, ou só para quem tem patrimônio. Planejamento financeiro não é só para quem tem muito dinheiro, para quem já é rico. Planejamento financeiro não é uma coisa estática que você faz uma vez e aí você nunca mais olha. O planejamento financeiro, ele é para todos. Quem está endividado, por exemplo, se não tiver um bom planejamento financeiro, se as coisas não estiverem muito bem amarradas dentro das suas finanças, é muito provável que você vai sair dessa situação financeira e aí, em pouco tempo, você estará de novo endividado. Se você não tem um planejamento financeiro, se você, primeiramente, não entende o seu comportamento, é muito provável que você vai continuar agindo de forma automática, da sua forma padrão, e aí as coisas vão voltar a ser o que elas eram antes. Por isso, todo endividado precisa de um bom planejamento financeiro, de uma boa estratégia para quitar as dívidas, para sair delas e nunca mais voltar. Aliás, né? Também é para quem tá no zero a zero. Se você falar assim, não, mas assim, eu ganho X e eu gasto X, né? Não sobra nada, eu tô no zero a zero. Tudo que entra sai. Também é para você. Para que você, em pouco tempo, se organizando, esteja numa situação muito mais confortável. É para quem já guarda dinheiro. Sabe aquela pessoa que deixa lá o dinheiro na, sei lá, poupança?
Deus me livre. Se você deixa na poupança, já vou te advertir aqui. Tira esse dinheiro da poupança. Existem opções muito melhores, muito mais rentáveis e tão seguras quanto a poupança. Sem o inconveniente de aguardar o dia do aniversário para então ter o rendimento do mês. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Voltando, é para quem já guarda dinheiro, para quem deixa o dinheiro lá. Vamos investir esse dinheiro. Vamos sair do eu guardo dinheiro, tenho um dinheirinho, tenho um não sei o quê, e passar a investir, a se ver como investidor, a estudar sobre os produtos, estudar e analisar o mercado. Vamos fazer isso? É possível, não é tão difícil quanto você pensa, pode acreditar. E também é para quem já investe. Afinal, se você tem um planejamento financeiro e já está investindo, você precisa deste planejamento bem claro para você saber, por exemplo, quando você vai efetuar uma venda, né, de um ativo, por exemplo, quando você vai comprar algo, quando é que você vai, quais marcos você precisa atingir dentro da sua vida financeira para você sentir que você está progredindo. Isso é muito importante. Cada planejamento, cada fase da sua vida vai exigir decisões suas e vai exigir um novo planejamento. O planejamento não é algo fixo, estático, que você fez uma vez na vida e agora acabou, nunca mais vou mexer nisso, obrigado, Jesus. Não. O planejamento, ele vai te acompanhar e vai sendo modificado a cada ponto da sua vida. Quando eu era solteira, eu tinha um planejamento. Quando eu me casei, eu passei a ter outro planejamento. E agora que eu sou mãe, adivinha? Outro planejamento. Ah, eu vou começar a empreender. Outro planejamento. Então, o planejamento, ele é totalmente maleável. Ele vai nos acompanhando nas nossas fases da vida. O planejamento, quando a gente tem um, a gente consegue entender exatamente, né? Às vezes as pessoas acham que, nossa, planejamento financeiro é algo muito rebuscado, algo muito difícil, algo muito complexo, algo. Nossa, mas não. Ele é só um processo contínuo de você organizar as receitas, controlar as despesas, gerenciar as suas dívidas e aumentar, né? Construir seu patrimônio. E o resultado disso é que você vai ter mais segurança, menos ansiedade, vai ter decisões mais assertivas e muito mais conscientes com o seu dinheiro. O maior erro de quem não tem um planejamento financeiro, ou para quem fica postergando, adiando essa decisão para um momento mais favorável que, deixa eu te contar, não vai acontecer. Não, o momento perfeito, ele não vai acontecer para nada na sua vida, nem para isso, nem para nada. Então, começa hoje, começa agora nessa oportunidade. O maior erro é você reagir mês a mês. É você não ter uma estrutura, não ter um desenho de como vai ser seu ano, não entender como está a sua vida, não ter marcos pra ir, sabe, dando um check na sua lista, e aí você só reage. Ah, aconteceu determinada coisa, vou agir assim porque é a forma mais fácil. É você não saber para onde seu dinheiro vai. Muita gente fala isso, Dai, eu ganho bem, eu ganho bem. Eu sei que eu ganho mais do que um brasileiro médio, por exemplo. E ainda assim eu não vejo a cor do meu dinheiro, eu não sei o que acontece. Então tá na hora de saber. Vamos saber? Vamos pegar? Vamos analisar? Vamos ter coragem de olhar para mudar essa situação? Também é depender do crédito. Tem muita gente que depende do crédito, que acha que cartão de crédito ou, sei lá, cheque especial é um aumento no salário, é um extra, é uma reserva financeira, é uma coisa ali que pode te auxiliar caso você esteja em apuros. E não é. O crédito é uma ferramenta muito boa de alavancagem, por exemplo, patrimonial. É uma ferramenta muito boa para você empreender, para você gerar riqueza. Mas a partir do momento que o crédito está servindo para você pagar as contas básicas do dia a dia, algo está errado. E precisa acender um alerta para que você modifique a sua situação financeira. E aí, vamos lá para as perguntas incômodas que a gente precisa fazer para aí então começar a analisar a nossa vida e ter o retorno, né? Conseguir visualizar para onde nós vamos levar as nossas decisões e escolhas para atingir os nossos objetivos. Uma das perguntas incômodas que nós precisamos fazer quando pensamos em planejamento financeiro é: se a sua renda para hoje, por quanto tempo você sobrevive? E aqui é sobrevive, ou seja, sem nenhum tipo de luxo. Pagar o básico, né? Água, luz, pagar comida, né? Sem nenhum tipo de lazer, sem nenhum tipo de mimo. Quanto tempo você sobreviveria com as suas reservas? Outra pergunta importante para a gente fazer é: por quanto tempo você manteria o seu padrão de vida sem trabalhar? Aqui a pergunta já muda. Uma é: quanto tempo eu sobreviveria? E a outra é: quanto tempo eu consigo me manter com o padrão de vida que eu tenho? Ou seja, às vezes, sei lá, comendo em restaurante
todos os finais de semana, indo tomar café numa cafeteria que eu gosto 3 vezes na semana, é fazendo uma viagem a cada 2 meses, é fazendo uma viagem para o exterior uma vez ao ano. Quanto tempo você conseguiria manter isso aqui, o seu padrão de vida, né? Analisa aí o seu, eu dei algumas ideias aqui. Quanto tempo você conseguiria viver mantendo isso? Tudo que te faz bem. Outra pergunta boa de se fazer, né? Se eu te perguntar, por exemplo, quanto custa a sua vida, você sabe me falar? Eu tenho certeza que se eu te perguntar qual é o valor do financiamento do seu carro, qual é o valor do financiamento da sua casa, do condomínio, da creche do teu filho, do plano de saúde dos seus pais, você vai me saber falar. Na ponta da língua, assim, até os centavos. Mas, se eu te pedir para somar um mês, você vai errar. E você só não vai errar se você utilizar uma ferramenta que muita gente ignora, mas que é o básico, assim, da vida financeira e que salva a vida, que é o fluxo de caixa. Se você souber, se você acompanhar de perto o seu fluxo de caixa, você vai saber me dizer quanto custa a sua vida. Quanto custa o seu mês? Vai me dizer até quanto custou o seu ano. Por exemplo, lá 2025, os meus gastos foram X. E por que é importante a gente saber isso? Principalmente agora, né? A gente está no mês de maio, é um mês onde a gente faz o imposto de renda e é um momento para a gente parar e analisar a nossa vida financeira. A vida, né? A nossa vida, ela é um constante progresso. A gente precisa sempre melhorar. Um mês mais confortável que o outro, um ano muito melhor que o outro. Se ao fazer o seu imposto de renda, você percebeu que a sua situação financeira, que o seu imposto de renda está muito parecido com o do ano passado, outro alerta para você. Tá na hora de você começar a pensar com carinho na sua vida financeira. Afinal, um ano precisa ser muito melhor que o outro, com mais patrimônio, com mais leveza, com você podendo dizer não a coisas que não te fazem bem. Voltando, a gente pode usar essas duas ferramentas importantes, super importantes, né, das finanças, que são o orçamento e o fluxo de caixa. E qual que é a diferença entre as duas? O orçamento, ele vai olhar ali para o planejamento, né? É como se você desse uma direção para o seu mês antes mesmo dele começar. Ele vai mostrar para onde o seu dinheiro vai, de uma forma ativa. Já o fluxo de caixa, ele vai olhar para o que você efetivamente fez com o seu dinheiro. Qual foi o caminho que o seu dinheiro percorreu? O que entrou, o que saiu. Você não vai ficar ali no mundo das ideias, você vai ver a realidade do seu mês, do seu ano, com essa ferramenta. Então, esse aqui, ó, é o retrato disso aqui que eu tô falando. Se a gente olhar nesse exemplo, o orçamento da pessoa, nessas duas categorias, que são restaurante e cafés, ela projetou ali, né? Ela orçou que ia gastar R$ 500 com o restaurante e 250 com cafés e bares. Mas, quando ela foi para o realizado, aí ela verificou, por exemplo, que ao invés de gastar R$ 250, que ela já tinha planejado e reservado lá no início do mês, né, de forma ativa, que esse seria o valor que ela gastaria com essa categoria, ela gastou R$ 274. Ai, como é que isso aconteceu? Aí é que a gente olha o fluxo de caixa. A gente olha ali que ela gastou 10, depois gastou 13,57, depois gastou 12,78, depois gastou 18,16 centavos, e assim sucessivamente. E no final do mês, ela gastou R$ 274. E como é que a gente faz para que isso não fuja do nosso controle, né? Porque, se a gente for ver, não passou tanto assim, né? Foram aí R$ 25 que ela passou da meta. Mas, isso aqui foi uma categoria. Concorda que se você for passando, mesmo que pouquinho, de forma inocente até, em muitas categorias, o seu mês não vai fechar? E aí, muito provavelmente, você vai usar o crédito. E você vai usar o crédito de uma maneira financeiramente incorreta, digamos assim, porque você vai estar gastando para cobrir os seus gastos do mês. Você vai estar usando para já prejudicando, já contando com os salários que você nem ganhou. E isso aqui é errado. A gente pode sim usar o nosso dinheiro, usar o crédito, mas a gente precisa usar o crédito de forma consciente, com decisões acertadas e da maneira correta. Não dessa forma. Não usando ele como se fosse uma extensão do salário, um bônus ou, sei lá, um plus ali. Ele não é assim. Até porque, se você faz isso, como eu disse, você agora em maio já está prejudicando os seus salários de junho, julho, agosto, setembro, outubro. Salários que você ainda nem recebeu. E o seu futuro já está sendo prejudicado por uma decisão do presente. Isso aqui precisa ser um alerta.
Se a sua renda parar, sim, acabou, sei lá, você foi mandado embora, ou você ficou impossibilitado, incapacitado, o que acontece com a sua família? E o que acontece com a sua família, não só financeiramente. Esquece o dinheiro. Vamos pensar no que acontece emocionalmente. No que acontece psicologicamente. Se você, por exemplo, deixar de trabalhar, deixar de ter sua renda, será que talvez você não tenha que tirar o seu filho da escola, de uma escola boa, de uma escola que você pesquisou, onde ele tem os amigos dele, e isso vai trazer um sofrimento, uma ansiedade, um estresse para a família? Será que se a sua renda parar, você continuará tendo um hobby que te faz bem, que te mantém positivo, energizado, que te mantém disposto a vencer o seu dia a dia? Será que se a sua renda parar, a sua esposa, por exemplo, vai continuar conseguindo frequentar salões de beleza? Vai conseguir fazer as coisas que fazem bem para ela, os procedimentos que deixam ela se sentindo mais bonita, mais feliz e fazendo toda a família, por exemplo, mais feliz por causa do humor dela? Quando a gente fala de dinheiro, a gente precisa entender que o dinheiro é só um meio para a gente conquistar experiências, conquistar bem-estar, conseguir segurança financeira. E não apenas os números, números frios. Outra pergunta que temos que fazer: eu tenho reserva? Isso aqui de ter reserva, vamos esquecer um pouco, digamos que da reserva financeira, que muita gente fala, né? E que é sim um instrumento importante, é o primeiro passo para você conquistar na sua vida financeira. Mas essa reserva aqui, vamos expandir ela. Vamos pensar, por exemplo, que a empresa onde você trabalha vai se mudar para o interior. Ela não quer demitir nenhum dos funcionários, mas ela não consegue, por exemplo, pagar para que você faça sua transferência para lá. Você conseguiria ir para lá de forma, assim, não se prejudicando? Você conseguiria ir aonde a sua empresa vai se você, sem prejudicar seus salários futuros? Se o seu filho, por exemplo, hoje for convidado para um intercâmbio, né? Ele tirou excelentes notas, ele é um excelente aluno e ele recebeu essa grande oportunidade de visitar um outro país, de conhecer uma nova cultura, de aumentar seu repertório, de ser um profissional e uma pessoa muito melhor a partir desta grande experiência. Ele pode ir? Digamos que a instituição, a escola, sei lá, vai cobrir 50%. Você tem condição de bancar os outros 50% para o seu filho viver essa experiência? Depois de refletir sobre tudo isso, será que, se eu te fizer a mesma pergunta lá do começo, você ainda me responderá a mesma coisa? Você percebeu aqui se você tem um plano financeiro, um guia para a tua vida? Ou se você está só reagindo mês a mês? Se você respondeu que não tem um planejamento financeiro, que bom, ao menos agora você tem essa informação e pode fazer algo a respeito. Eu vou passar aqui sobre todos os pilares da minha consultoria, a forma como eu estruturo cada um dos planejamentos dos meus clientes. Então, agora é a hora de você usar esse papel e caneta que eu te pedi para separar no começo, hein? Vamos lá. O planejamento financeiro, ele não começa no dinheiro. Ele começa em você. Exatamente. Ele começa na sua história financeira, nas crenças que você tem, no que você acredita ser capaz para si. Ele começa quando você entende os seus comportamentos, para depois começar a organizar o seu dia a dia, para começar a colocar ordem mesmo, né? Aí a gente passa para proteção, para entender ali as formas como você se blinda de tudo que pode acontecer na nossa vida financeira, que são longos anos, né, onde nós vamos ali construindo patrimônio, construindo riqueza para ter uma vida cada vez mais confortável até chegar num ponto onde a gente não vai mais precisar trabalhar de forma ativa e vai receber juros, né? Vai receber os dividendos de toda uma vida de investidor, por exemplo, para viver com qualidade de vida e viver sem precisar necessariamente fazer dinheiro. E depois que a gente já pensou no seu comportamento, já ajustou o comportamento, passou para a parte de organização, já está tudo organizado, tudo ali perfeito, já te protegeu, aí a gente começa a construir, a consolidar esse caminho também, que é um caminho longo, né, que é um caminho que vai durar por toda a vida, mas que vai te trazer muitos benefícios. O seu dinheiro, ele sempre seguirá a direção dos seus hábitos e da sua rotina. Por isso que a gente precisa olhar para isso primeiro, para conseguir ter êxito lá no final, nas próximas etapas. A parte do comportamento, como eu disse, vai ali falar dos seus hábitos, de toda a sua história financeira, dos seus medos, das suas motivações, das suas crenças. É uma parte muito profunda, principalmente na minha consultoria. Mas
Pra gente começar a pensar aqui, pra você não ficar com as ideias soltas, tentando entender o que isso significa na prática, vamos pensar aqui em responder essas perguntas pra você entender qual o caminho você deve seguir, pra você começar a refletir sobre a sua vida financeira. Como, por exemplo, o que é importante pra você? Não o que a sociedade diz que é importante, não o que as outras pessoas esperassem talvez que você fizesse, mas sim o que é importante para você. Pensou aí? Ótimo. É isso aqui que vai te guiar. É isso aqui que vai fazer com que você trace os seus planos e tenha decisões cada vez mais coerentes, mais consistentes, mais conscientes para atingir os seus objetivos. O que te motiva? Às vezes você vai falar para mim que o que te motiva é música. É, sei lá, passear na natureza, é fazer trilha, é viajar, é cultura, é estar em museus, é estar com pessoas, é estar em cafés, é ler. O que te motiva? Faça mais daquilo que te motiva. Faça mais daquilo que vai te energizar, que vai te deixar feliz e feliz todos os dias. E não feliz aos finais de semana. Porque o que muita gente não percebe é que, às vezes, vive no looping, vive ali uma rotina onde a pessoa aguarda ansiosamente pelo final de semana. Quer que a semana passe rápido, que tudo acabe para aí, enfim, ela ser feliz de sexta, sábado e domingo. Mas a pessoa não percebe que desejar que a vida passe mais depressa, que o final de semana chegue, é desejar que a vida passe logo. É decidir e desejar que a vida simplesmente escorra pelos seus dedos. Acrescente mais do que te motiva, do que te faz bem no seu dia a dia. Você merece ser feliz diariamente. Você não precisa de um evento especial. Então, conscientemente, inclua o que te faz bem dentro do seu dia a dia. Quando a gente sabe o que é importante pra gente, o que motiva, concorda que fica muito mais fácil entender quais são os sacrifícios que fazem sentido? Vamos dizer que você olhou lá os seus últimos extratos, olhou as suas faturas do cartão e você viu que você está gastando demais com o iFood, por exemplo, que é algo que realmente acontece, né? Afinal, quando se vive sem consciência, sem estar presente, as pessoas acabam não tendo tempo para refletir e acabam fazendo escolhas ruins, digamos assim. Então, digamos que se você trabalha muito, chega em casa depois de um dia cansado, não se organizou, não organizou sua semana, e aí você chega em casa e não tem comida, concorda que é muito mais difícil? Se foi um dia chato, estressante, se foi um dia difícil, pesado, vai ser muito mais difícil para você tomar uma boa decisão de fazer algo por si. Aí, digamos que você venceu essa primeira etapa, falou: não, eu vou cozinhar, vou fazer uma janta aqui, vou fazer um caldo. Aí você fala assim: olha, eu acho que tem abóbora lá na geladeira. E aí você chega e não tem abóbora. Concorda que é muito mais fácil você abrir o iFood e pedir uma comida? Ou você, depois de um dia extenuante de trabalho, vai pegar o carro, sei lá, ou pedir um Uber, ou pegar um ônibus para ir até o mercado, para então comprar abóbora, para descascar a abóbora, para cozinhar a abóbora, para aí você temperar o caldo e comer. Sendo que você precisa dormir, para no outro dia acordar cedo e ir trabalhar de novo. Quando a gente entende isso, é muito mais fácil identificar isso, identificar toda essa sequência que eu falei para você e pensar assim: bom, eu vou fazer feira, sei lá. Eu primeiro vou me organizar, né? O que eu quero comer à noite? Ah, eu gosto de caldo, tá friozinho. Vou fazer caldo. Então, esse final de semana eu vou lá comprar abóbora para fazer caldo. Vou comprar frango para fazer caldo. Vou comprar carne seca para fazer o caldo. Ótimo. Se organizou. Você também vai ter que ter tempo para fazer isso. Talvez você tenha que sacrificar parte do seu descanso do final de semana para conseguir cozinhar a sua comida, congelar, para você não precisar decidir quando você chegar do trabalho que você vai comer saudável, que você não vai pedir o iFood. Concorda que quando você tem quando você sacrifica parte do seu final de semana, mas você já planejou e já organizou a sua semana, é muito mais difícil ceder aos impulsos, ceder à preguiça, ceder à procrastinação. Por isso que a gente tem que ter uma postura ativa e pensar exatamente em o que faz sentido, no que você está a fim de abrir mão para conquistar aquilo que é importante para você. E depois, qual é o maior erro que influencia as suas decisões financeiras? Deixa eu falar aqui de um cliente que eu atendi, que ele fazia o seguinte: ele
tava numa situação bem apertada, bem apertada. E o filho dele pediu um tênis pra ele que custava R$ 600. E ele queria dar o tênis, mesmo sabendo que a vida dele estava um caos. Mas não pelos motivos certos. Porque ele estava com medo. Medo do filho dele não gostar dele. Medo do filho dele ficar revoltado. De falar pra ele, por exemplo, que ele já fica tanto tempo fora de casa, que eles quase não têm convívio, que ele trabalha tanto e diz que é pela família, só que quando ele pede um tênis, o pai dele não pode comprar. Se nós não entendermos quais são os nossos medos financeiros e como, de que maneira eles influenciam as nossas decisões, nós seremos manipuláveis. Nós cederemos às pressões, ainda que conscientemente a gente saiba que não. É muito importante você avaliar o que te influencia. São seus sonhos? São suas metas? São seus objetivos? Ou são seus medos? Se forem seus medos, coloque luz para ele. Olhe para eles. E aí, então, você vai conseguir ter decisões cada vez melhores. Mas só a partir do momento que a gente tem consciência. E aqui a gente está passando por essa parte, principalmente do comportamento, que é onde a gente tem que se incomodar. Porque é esse incômodo consciente que vai fazer com que a gente tenha cada vez melhores resultados. Fizemos isso? Já superamos essa parte do comportamento? Vamos para a parte da organização. Vamos lá fazer um fluxo de caixa, vamos organizar a nossa rotina financeira, vamos organizar o nosso calendário, vamos ter um consumo mais consciente? Quando a gente pensa aqui em organização do calendário, é uma coisa muito simples. E eu vou te falar de uma outra cliente. O que acontecia? Ela tinha lá a data de recebimento dela, das entradas, que digamos que era dia 5. Só que todas as contas dela venciam dia 30 e estavam no débito automático. Sendo assim, as contas caíam, né? Os débitos vinham para a conta corrente dela, que não tinha saldo, e aí então ela caía no cheque especial. E aí, quando o salário dela caía lá dia 5, cobria tudo, tal, e sobrava lá um dinheiro. E ela nem percebia isso. Primeiro, gerava. Se você não tem essa ferramenta, por exemplo, vai gerar multa. Você vai pagar todos os meses, vai pagar juros por algo que já é previsível, por algo que você pode simplesmente mudar. Hoje em dia a gente tem nos próprios aplicativos, né, a gente consegue mudar a data de pagamento. Então, organiza seu calendário, vê quando as suas contas têm a data de vencimento, veja quanto você recebe e concilia isso. Não deixe dinheiro na mesa, não fique pagando juros por algo que é tão simples de se resolver. E essa cliente aí, ela perdia, só nessa brincadeira, mais ou menos R$ 3.000 por mês. Agora faz a conta no ano. Este é o valor de um carro popular. Esse é o valor de um carro que você poderia estar se locomovendo. É o valor de uma viagem que você poderia estar fazendo. E aí você vai perdendo dinheiro dessa forma e diz que não consegue juntar. Diz que não pode ter uma reserva de emergência, porque não te sobra dinheiro. Mas concorda que um pequeno ajuste, só esse ajuste, já fez com que ela tivesse um ganho aí, né, de R$ 3.000 mensais? Analise isso por aí e organize esse calendário. A gente consegue também, na parte de consumo consciente, estudar sobre dois conceitos, por exemplo, essencialismo e minimalismo. Quanto mais próximo a gente estiver desses conceitos e aplicando eles na nossa vida, a gente consegue também economizar dinheiro, ter uma vida mais frugal, para conseguir desfrutar do que é bom da vida, do lado bom da vida. E melhor, daquilo que faz, que combina, que ressoa conosco. E não do que as pessoas dizem que nós deveríamos fazer. Uma vez por semana. Coisa assim, simples, básica, que você pode incluir no seu dia a dia e que vai te trazer muitos benefícios. Quando a gente pensa na nossa rotina, como a gente vai estruturar ela? Você vai pensar em qual dia da semana você vai fazer? Quanto tempo você vai gastar nessa atividade? Quanto tempo você vai se dedicar a isso? O que você vai fazer? Exatamente, quais atividades? Como você vai fazer esse acompanhamento? E qual ferramenta você vai usar? Se a gente olhar aqui, eu dei um exemplo aqui de aplicação, que seria o seguinte: às segundas-feiras eu vou chegar em casa depois do trabalho, vou colocar meu celular para carregar só para ter certeza de que eu vou conseguir puxar todos os extratos e olhar a fatura do cartão de crédito. Para ir, então, tomar banho. Depois que eu tomar banho, eu vou jantar. Depois de jantar, eu vou sentar na frente do computador por 20 minutos e vou analisar como foi minha última semana. O que eu vou fazer nesses 20 minutos? Eu vou revisar o saldo, eu vou olhar a agenda financeira, né? Vou registrar tudo que eu comprei, vou acompanhar se os meus gastos da semana estão ali ok com o orçamento, né?
Lembra aquele caso que a gente falou lá do fluxo de caixa do orçamento? A pessoa ali fez um orçamento, né, que ia gastar, que ia direcionar parte do dinheiro dela para aquela categoria de gastos e ela passou. Concorda que se você faz esse acompanhamento semanal, você consegue na semana verificar se você já passou? Porque assim, digamos que 250. Se você for dividir em 4 semanas, você vai ter o valor que você pode gastar por semana. Você consegue avaliar ali, em 20 minutos que você sentar na frente do computador, se você bateu a sua meta da semana, né, digamos. Se você ficou abaixo ou se você passou um pouquinho. Se você passou um pouquinho, nessa semana você vai segurar um pouquinho mais. Você não vai gastar quanto que você ia gastar antes. Você talvez vai ter que dizer para os seus colegas de trabalho que você não vai almoçar naquele restaurante que todo mundo vai ir na sexta-feira porque não cabe dentro do seu orçamento. Entendeu? Essa rotina financeira, ela te salva. E é muito simples. Isso aqui, esse exemplo que eu te dei, é uma intenção de aplicação. E por que isso é importante? O nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade. O que significa que ele precisa ver para crer. Se você fica, um dia eu vou olhar minhas finanças, eu vou acompanhar, eu vou baixar aquela planilha, eu não sei, eu acho melhor fazer no papel. Seu cérebro não consegue entender como essa rotina financeira vai se encaixar dentro do seu dia a dia. Dívidas. O Brasil é um país de pessoas endividadas. Em março, nós batemos nosso recorde. 80% das famílias estão endividadas e a maior parte delas inadimplentes. Mas a dívida, primeiro, que nem toda dívida é igual. E depois que existem dívidas muito ruins, que você precisa verdadeiramente ter um esforço da sua parte, né? Um esforço consciente, um reunir de forças, literalmente, para você conseguir acabar com essa situação o mais rápido possível. Porque não adianta você continuar ganhando dinheiro, né? Então, assim, a torneira tá pingando, digamos, mas o ralo tá aberto. Você nunca vai conseguir encher esse recipiente. A dívida é um eterno ralo aberto. Você precisa, quanto mais breve possível, fazer com que isso acabe, essa situação acabe na sua vida. Existem dívidas que são piores do que outras, né? As piores dívidas aqui do Brasil é o rotativo do cartão, que passa de 400% ao ano. Então, assim, imagina, uma dívida que cresce mais de 400% ao ano. É inacreditável. Por isso que as pessoas entram dentro de uma bola de neve financeira e não conseguem sair dessa situação. Cheque especial também é outra dívida terrível, muito cara. Empréstimos também desorganizados. Existem muitas pessoas que já utilizam a técnica de você trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Isso funciona? Sim, funciona. Mas, para que dê certo, você precisa de um planejamento financeiro. Você precisa estar com o seu orçamento, o seu fluxo de caixa, a sua rotina financeira, tudo muito bem desenhado, para você conseguir juntar esforços, né? Ter algum tipo de sofrimento, de sacrifício ali, né? Não vou te enganar, vai ter realmente. Mas que seja o mais breve possível, para que você seja preciso, né? Assertivo, para não pagar mais do que você deveria pagar, não fazer refinanciamento ou financiar a sua dívida de uma forma ruim, de uma forma negativa para você. Então, é importante desenhar o seu planejamento, desenhar um plano de ação para você sair dessa situação e nunca mais voltar para ela, né? Então, assim, funciona assim. Você trocar uma dívida cara por uma dívida barata, desde que você tenha um bom planejamento financeiro, um bom plano, um plano de ação mesmo, um plano de guerra para você sair dessa situação e nunca mais voltar para ela. Então, se você tem dívidas, depois de organizar o seu dia a dia, que essa é a primeira parte, a gente precisa primeiro ter tudo desenhado. A organização do seu dia a dia tem que estar impecável para aí, então, com essa parte do planejamento pronta, a gente atacar as dívidas, para a gente tapar esse ralo e aí então começar a construir a sua vida financeira. O que guia o nosso planejamento financeiro são as nossas metas, os nossos objetivos, as coisas que nós queremos atingir. E para isso, a gente divide todas as nossas metas em metas de curto, médio e longo prazo, usando sempre a técnica e a ferramenta. Se o seu objetivo é viajar, colocando aqui na técnica SMART, você vai precisar desenhar de forma específica qual é o seu objetivo, mensurável, entender se isso é realizável, entender qual é a importância para você. Por que isso é importante? Porque aí a importância liga-se aos sacrifícios que você vai ter que fazer. Só que quando isso está muito bem desenhado, quando você entende por que é importante para você, é muito mais fácil dizer não para as coisas que vão sim aparecer, mas que você vai estar blindado, digamos assim, quanto a isso, porque você sabe o que é importante. Você já fez a lição de casa. E o tempo.
Esse exemplo aqui é de uma pessoa que queria conhecer Fernando de Noronha. Então a meta dela foi bem específica. Conhecer Fernando de Noronha em 5 dias e me hospedar em um hotel 4 estrelas. Depois, ela foi lá orçar para ver quanto que custaria esse sonho. Vai custar R$ 4.500 e ela vai ter que poupar ali 375 mensais. Então, ela passou para a parte de se é realizável. E ela, por si só, verificou que sim, dava para atingir a meta. Com organização e planejamento, ela ia conhecer Fernando de Noronha. E por que é importante aquilo para ela? Essa meta é importante para ela porque ela e o marido queriam viajar, queriam ter a primeira viagem de casal após, né, os filhos. E é sim um marco importante, é sim uma coisa legal de se fazer em casal. E para ela era importante fazer isso, né, para comemorar o aniversário de casamento dos dois. Imagina umas férias, uma viagem romântica, só os dois, onde eles não precisariam ser pais para Fernando de Noronha em 5 dias. Aquilo ali é um paraíso. Ela foi se tornando cada vez mais consciente de que era assim possível e real. E o tempo? Ela ia viajar dali a 12 meses. Tá vendo? Esse aqui é o seu sonho. Não é, eu vou viajar, eu quero conhecer Fernando de Noronha, eu gostaria. Não. Ela desenhou. E eu te digo ainda mais. É importante, dentro do seu planejamento, claro que aqui é um exemplo, mas é importante você colocar ali o que você quer fazer. O que é importante? Lá em Fernando de Noronha, o que você quer conhecer? Em quais restaurantes você quer comer? Quais experiências você quer ter? Quais os locais que para você é importante visitar? Tudo isso vai te dar cada vez mais clareza, mais previsibilidade. Lembra que eu te falei disso? E seu cérebro vai adorar e vai começar a trabalhar a seu favor. Depois de ter essa clareza sobre os nossos objetivos, sobre o que nós vamos realizar a curto, médio e longo prazo, nós conseguimos passar para uma próxima etapa do planejamento, de um bom planejamento financeiro, que é a proteção de patrimônio. Quando a gente pensa em proteção de patrimônio, já pensar primeiramente numa reserva de emergência. Você vai olhar ali quanto custa a sua vida hoje, né? Quanto que custa o seu mês para ter o seu padrão de vida? E vai multiplicar por 6 ou por 12. E o que que vai dizer se vai ser por 6 ou por 12? Depende muito do seu momento de vida. Você é uma pessoa saudável ou você é doente? Você tem dependentes? Você tem um filho, por exemplo? Você tem seus pais que dependem de você financeiramente? Você é solteiro? Mora com os pais? É solteiro? Mora sozinho? Você é CLT? Você é empreendedor? Você é PJ? A sua profissão é extremamente específica e bons profissionais se realocam rapidamente. Ou a sua profissão não é tão valorizada, ou você ainda precisa se qualificar para então ser um profissional disputado. Tá vendo? São muitas variáveis. Você precisa entender também qual é o seu nível de segurança. O que para você, como você se sentiria melhor? Tendo um ano da sua vida assegurado? Ou você se garante, você não tem muita preocupação com isso e prefere 6 meses? E deixa eu fazer um alerta aqui. Eu era servidora pública, conheço muitos servidores públicos que ignoram essa parte. Que creem que isso aí é só para coisa para CLT, para PJ, para empreendedor, porque quem é servidor sabe que só vai sair do serviço se fizer algo muito grave, né? Que tem estabilidade. Mas essa reserva financeira também é importante para você. Até para você ter um caixa, digamos, para fazer algo importante para si. Para você pedir, por exemplo, uma licença e conseguir se dedicar a um outro projeto. Não ignore o poder da reserva de emergência. Depois disso, né, a gente vai pensar em estruturar uma proteção para você. Então, são ali escolher ferramentas, né, produtos que vão segurar a tua vida. Afinal, muito se pensa em, por exemplo, segurar um bem. Eu comprei um carro. Eu não vou andar com um carro sem seguro. Mas concorda que, ainda que você perca esse bem, você tem a sua capacidade de fazer dinheiro e comprar um outro carro? Agora, diga para mim, se você perder alguma das suas faculdades, se você deixar de trabalhar, se você ficar impossibilitado de trabalhar, como você vai fazer para fazer dinheiro? Como você vai gerar dinheiro? Como você vai garantir que você tenha qualidade de vida? Como você vai garantir que você consiga sobreviver? Pensar nisso é extremamente importante. Nós não queremos pensar nisso, eu sei. É uma parte meio difícil, mas é importante pensar no seguro de vida. Afinal, você é a pessoa mais importante da sua vida. E às vezes, como eu disse, né, o que a sua família perde se você parar de ter renda? Às vezes, muitas pessoas vão se prejudicar. Muitas pessoas serão atingidas caso alguma coisa aconteça contigo. Então, pensa com carinho, tá? Sobre isso. Tem pessoas que já têm seguro até da empresa,
ou aconteceu algo na vida, é bom também revisar esse seguro. Ver exatamente quais são as cláusulas, ver exatamente o que está coberto, o que, que não está. Porque às vezes você pensa que tem um seguro e no momento que você vai precisar dele, ou seja, no pior momento, né? Porque a gente não quer usar seguro. Ainda que você tenha seguro de carro, você não quer acionar o seguro. Você quer que seu carro continue, seu bem continue sendo seu. E é exatamente a mesma coisa. Só que se alguma coisa acontecer e você só souber de alguma cláusula do seu contrato no momento que você precisar, vai ser muito ruim. Você vai precisar lidar com N outras coisas que vai desorganizar ainda mais a sua vida financeira. Então, revise se você já tiver. A gente passa para a parte mais gostosa do planejamento financeiro, para o pilar onde todo mundo quer chegar. Todo mundo quer investir, todo mundo quer se tornar um investidor. Eu entendo, dá uma certa ansiedade, né? Uma vontade de chegar logo nesse pilar para começar a ver o dinheiro render, mas pense nos seus investimentos apenas quando os outros pilares já estiverem bem estruturados. A gente também precisa pensar quando a gente fala de investimento, da eficiência financeira de cada um dos nossos produtos financeiros, de cada item, de cada ativo que compõe a nossa carteira de investimentos. E aí, nessa parte, a gente vai conhecer, às vezes, novos produtos financeiros, vai entender melhor sobre uma classe de ativos, e é um conhecimento assim, que você vai fazendo em escadinha, né? Você começa ali pelo básico e depois você vai se aprofundando porque existem muitas coisas para se conhecer nesse mundo e de tempos em tempos existem mais produtos financeiros, mais possibilidades. Então é importante estar sempre atento a isso, a esse pilar de investimentos. E saber o que é e o que não é investimento financeiro. Você já foi, por exemplo, assediado por um gerente de banco que tentou te vender um título de capitalização dizendo que era uma poupança forçada? Deixa eu te falar. Título de capitalização não é investimento. Ele tá mais para uma rifa premium, né? Você tem uma parte do seu dinheiro, né, guardada por esse banco, por exemplo, né? E mensalmente eles fazem sorteios. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, nunca conheci ninguém que tenha ganho nada com um título de capitalização. E além do mais, não é um investimento. Investimento é tudo aquilo que você compra hoje com uma possibilidade de ganho no futuro. Já o título de capitalização, você tem lá no final, caso não tenha sido sorteado dentro do prazo que aquele título vai funcionar, eles te devolvem o dinheiro. Muitas vezes nem corrigido pela inflação. Então, assim, você perdeu até a oportunidade de investir esse dinheiro, literalmente investir esse dinheiro e fazê-lo render para você. Porque você não tem, às vezes, nem a reposição da inflação. Se você investiu R$ 25 há 5 anos atrás, eles vão te devolver os mesmos R$ 25. Mas o banco, ele sim ganhou. Ganhou bastante, pegando esse dinheiro do título de capitalização e emprestando, por exemplo, com juros altíssimos de empréstimos pessoais para outras pessoas que quiseram este produto financeiro, que foram até o banco solicitar um empréstimo. Então, assim, escolha melhor para si e entenda de uma vez o que é e o que não é um investimento. Se a gente pensar em pequenos ajustes, nós conseguimos rentabilizar muito melhor o nosso investimento, os nossos esforços. E é aí que a gente fala sobre eficiência financeira, né? Aqui nessa tabela tem uma comparação de produtos financeiros, todos de renda fixa, fazendo uma avaliação, né, uma simulação. Caso fossem investido R$ 1.000 durante, uma vez, né, R$ 1.000 investidos durante um ano. Então, se a gente ver lá na poupança, tem a rentabilidade bruta e depois tem lá o rendimento líquido. No rendimento líquido, algumas coisas foram consideradas, como por exemplo a inflação. A inflação é o pior tipo de imposto que existe, né? A inflação, ela literalmente corrói a nossa capacidade financeira. Ela vai tirando o nosso poder de compra, aos poucos, de forma sutil. Mas a gente percebe, por exemplo, cada vez que vai ao mercado e precisa gastar mais para trazer exatamente as mesmas coisas, né? A poupança, por exemplo, com R$ 1.000 investidos lá no final de um ano, se você respeitar todas as datas de aniversário, claro, não precisa sacar nada, você vai ter um ganho real de R$ 27. Se você fizer um pequeno ajuste, se você colocar esses R$ 1.000 lá no Tesouro Selic, no final do mesmo ano, você vai ter R$ 65,21. Percebe? Pequenos ajustes. Se você deixar na caixinha do Nubank, você vai ter 64,43. Aqui
título do Tesouro, a caixinha do Nubank e o CDB do Sofisa, todos eles têm desconto do imposto de renda. Então, isso também foi contabilizado aqui nessa conta. Se você deixar lá no CDB da Sofisa, que aliás é o que eu indico para todo mundo, e indico, ó, desde que eu trabalhava aqui, trabalhava no Atacadão, há muito tempo eu indico isso, né? Esse investimento para as pessoas, porque você consegue a partir de R$ 1, um único real, você consegue fazer com que o seu dinheiro renda diariamente 110% do CDI. Em um ano, você teria R$ 76, ainda pagando imposto de renda. Tem muita gente que olha imposto de renda e fala, não, esquece, vou ficar na poupança, porque pelo menos na poupança eu não pago imposto. Cuidado. Faça as contas, porque os números eles não mentem jamais. E aqui a gente consegue perceber, visualizar quanto que a gente ganha ainda pagando imposto. Agora, se você achar, por exemplo, uma LCI pagando 95% do CDI, que atualmente está em 14,50% ao ano, você vai ter ao longo desse mesmo ano R$ 81. Todas essas opções são seguras, são fáceis de investir. Não precisa nada extraordinário. É apenas uma mudança, né? Uma mudança de comportamento, uma mudança nos seus hábitos. Você vai ter ali, claro, um esforço inicial para abrir a sua conta numa corretora, mas você faz pelo celular, no conforto da sua casa, de maneira prática, rápida, você consegue criar sua conta, já fazer o seu primeiro investimento no Sofisa Direto, por exemplo. Você consegue avaliar, através da sua corretora, da corretora onde você tem a sua conta, se tem lá uma LCI, uma LCA, quantos por cento ela está pagando no CDI? Muito provavelmente ela está muito melhor do que muito CDB nesses locais que são mais famosinhos. Então, sempre revise. E não deixe dinheiro na mesa. Afinal, você pode estar perdendo dinheiro, não está sendo recompensado pelo seu esforço de guardar hoje pensando no seu futuro. E de uma forma muito, muito, muito prática e muito segura. Aposentadoria. Nós temos que pensar no nosso eu do futuro. Temos que pensar que haverá um tempo na vida em que nós vamos ter a vontade até de viver e realizar outras coisas. E não ficar, sei lá, dentro de um escritório das 8 às 5, né? Temos que pensar também que é uma época da vida onde a nossa saúde está mais fragilizada, onde nós precisamos de mais cuidados, cuidados paliativos, nós podemos ter e devemos, né, construir segurança para ter autonomia e tranquilidade nessa fase da vida. Atualmente, 1% dos aposentados são economicamente independentes. O resto depende de caridade, depende da sua própria força de trabalho, então precisa continuar trabalhando ainda que esteja aposentado, ou depende dos filhos. Nenhum aposentado que eu conheço que esteja nessa situação está feliz e realizado e fala, nossa, que legal, era tudo que eu planejei para mim no futuro. Então, a forma mais assertiva de não passar por esse arrependimento lá na frente, de olhar e falar, nossa, eu poderia ter começado antes, é começar agora. Quanto antes a gente começa a pensar na nossa aposentadoria, menos esforço nós precisamos para realizar esse sonho, para atingir esse marco. Nós começamos lá aos 18 anos, investindo num título super seguro, que é o Renda Mais, nós conseguimos conquistar uma independência financeira aos 55 anos, pagando ali aos 18 menos de R$ 200. Fazer com que lá na frente você tenha qualidade de vida, que você possa viajar, que você possa curtir a sua vida, que você possa realizar outros e novos sonhos, sem que o dinheiro seja um entrave, sem que o dinheiro seja um impeditivo, sem que você gaste todo o seu dinheiro, por exemplo, com remédio, com médico, com cuidados paliativos. É claro que muitas outras coisas estão envolvidas, né? Mas falando financeiramente, é importante começar hoje. Quanto antes, melhor. Acredite. Pensando na sua aposentadoria, para você descobrir o seu número mágico, você precisa entender quanto para você é um número ok, assim, para viver lá na frente. Pensando que, às vezes, você tem um salário hoje que lá na frente não vai ser suficiente por conta dos impeditivos mesmo da idade. Então, pense aí num número e multiplique por 200. Essa aqui é uma fórmula padrão para você descobrir quanto você precisa ter investido para viver a sua aposentadoria. No caso de R$ 5.000 mensais, você precisa de 1 milhão investido. E eu sei, esse número pode assustar. Você pode falar, não, para mim é impossível, esquece, então eu vou depender do INSS. Mas depender do INSS é também uma alternativa ótima, né? Se a gente pensar em toda a fragilidade do sistema, se a gente pensar que quem está aposentado hoje
sustentado, tem o seu benefício pago pelas pessoas que estão na ativa, se a gente pensar que nascem menos pessoas, as pessoas que estão hoje em idade ativa, né, tem capacidade ativa para trabalhar, às vezes não querem trabalhar, não querem estudar, ou estão sendo mantidas por planos e benefícios do governo, nós conseguimos entender de que forma esse sistema não se sustenta, de que como ele é frágil, além do rombo do INSS, né, que acabou, a CPMI acabou, na verdade, né, e nós não tivemos nenhuma conclusão sobre tudo o que aconteceu e dos desvios e fraudes que aconteceram. Então, depender do INSS não é uma boa alternativa. Acredite, apesar desse número assustar, é sim possível. Você só precisa começar e desenhar o seu plano até lá, até atingir esse objetivo. Depois, né, o último dos pilares dentro do planejamento financeiro é a aquisição de bens. Então, vamos retomar lá. A gente pensou no seu comportamento, né? Pensou em como você literalmente, o que você faz literalmente quando está com o dinheiro em mãos. Depois a gente organizou o seu dia a dia, fez tudo certinho, depois a gente te protegeu, né? Fez com que você tivesse ali uma segurança inicial para avançar dentro da sua vida financeira. Focou nos investimentos, fez a sua carteira, por exemplo, começou a estudar e procurar investimentos cada vez melhores para recompensar e fazer com que uma bola de neve venha ao nosso favor. Pensou na aposentadoria, que não é um plano que você tem que começar daqui a 10 anos, é um plano que você precisa começar para ontem, né? O melhor dia foi ontem, o segundo melhor é hoje. Então, comece. Aí a gente passa para aquisição de bens. Você precisa, quando pensa em adquirir algo que tem realmente um valor maior, seja uma casa, seja um carro, a gente precisa entender qual é a sua motivação de ter esse bem. Entender qual é o impacto real dele dentro do seu orçamento. Precisa pensar fora da caixa, né? Eu disse lá no início que eu comprei meu apartamento aos 21 anos e não precisei financiar, não mesmo, porque eu comprei o meu apartamento de leilão. Pensar fora da caixa é exatamente isso. Às vezes você crê que para ter um apartamento ele precisa ser novo na planta e você precisa financiar por 35 anos. Quando, na verdade, existem outras possibilidades, produtos financeiros e outras modalidades de você adquirir a mesma coisa que você quer. Então é sempre importante pensar fora da caixa. Comparar os produtos financeiros envolvidos, então verificar quanto que você paga em um, quanto que você paga em outro, quais as vantagens de um, as desvantagens, analisar racionalmente cada uma das escolhas, planejar a aquisição desse imóvel, desse bem, né, desse automóvel, desse imóvel. Você precisa traçar o plano e executar ele de forma estruturada. Aqui eu vou te dar um exemplo meu. Eu fiz a compra de um Peugeot 208 0 km. Este era um sonho, mais do meu marido do que meu, confesso. Mas foi um plano que nós dois, como família, decidimos que ele iria acontecer, né? Que nós iríamos estruturar então a compra desse veículo e nós pensamos em como fazer isso, qual era a melhor maneira de fazer isso. Sendo assim, aqui eu vou te mostrar duas opções da compra desse bem, da aquisição desse bem. A opção 1, que foi a opção que nós escolhemos, foi poupar e aí então comprar. Das duas opções, a gente começa com 10 mil reais guardados. O investimento mensal, no nosso caso, foi R$ 1.000. A gente investiu, então, por 60 meses. Foram 5 anos. Há uma taxa lá no Sofisa Direto, claro, a 110% do CDI. O valor bruto, depois de todos esses 5 anos, foi que a gente juntou R$ 98 mil. O valor investido, o que saiu do nosso bolso, foi R$ 70 mil, os R$ 10 mil inicial e os 60 mil que nós juntamos durante 5 anos. De juros, nós recebemos quase R$ 30 mil. Então, nós compramos o carro, né? 0 quilômetro do jeito que a gente queria, de forma estruturada, e ainda sobrou dinheiro para pagar ali parte do seguro, para pagar parte da documentação desse carro. Agora vejamos a segunda opção, que é a que a maior parte das pessoas faz porque não tem um planejamento. A pessoa tem os R$ 10 mil e quer comprar esse mesmo Peugeot. Então ela vai financiar R$ 82 mil, também no prazo de 60 meses. A taxa que ela vai pagar ali, mensal, é de 1,5 e ao ano vai sair aproximadamente 18,36. No valor da parcela que ela vai pagar, vai ser R$ 2.107. Perceba que só aí, a pessoa já começa perdendo. Nós precisamos juntar,
né, tirar do nosso bolso R$ 1.000 por mês, por 60 meses. Enquanto essa pessoa, porque não se planejou, porque primeiro comprou para depois pagar, vai começar já gastando R$ 1.000 a mais. Vai começar gastando o dobro para ter o mesmo carro. O valor financiado do total, né, nesses 60 meses, se a pessoa não atrasar, se a pessoa pagar em dia, tudo certinho, se nada acontecer durante 5 anos, ela vai pagar R$ 126.000. O valor de juros que ela pagou para antecipar a compra desse bem foi de quase R$ 44.000. Ou seja, no final, o mesmo carro saiu por R$ 136.000. Consegue perceber? Aí você vai falar, bom, mas pelo menos na segunda opção eu tenho o carro agora. Sim, você tem o carro agora, mas ele só será seu exatamente no dia que você quitar a última parcela. Até esse dia, o carro é do banco. Tanto que se você não paga, se você não honra com seu compromisso de pagar o financiamento, eles podem te tomar o bem para conseguir, em um leilão, recuperar parte do valor do bem. Então, se eu te perguntar, você topa comprar um carro e pagar dois? Um carro e pagar 1,5? Pagar 1,7 do mesmo carro? Você vai dizer que não. Você não vai topar. Mas é exatamente isso que acontece quando você financia um bem sem planejamento financeiro. E agora sim, você pode dizer que tem um planejamento financeiro. Você já pensou e estruturou toda a sua vida, todos os 5 pilares. Mas tem algo que você não pode esquecer e que é fundamental para a realização dos seus planos, que é a celebração. Celebrar é importantíssimo, porque você reconhece que você evoluiu, você tem um reforço positivo de tudo que você veio estruturando até aqui, tendo maior probabilidade desse comportamento se tornar um hábito, se perpetuar, não só para você, mas para todos os seus, para as pessoas que te rodeiam. Você passa e cria um movimento positivo à sua volta. Além de que você tem energia, disposição e disciplina para realizar os seus sonhos de longo prazo. Aliás, eu já disse aqui e vou repetir: planejamento financeiro é algo de longo prazo, algo que vai te acompanhar em todas as etapas da sua vida, sendo modificado, claro, não vai ser o mesmo, mas ele estará presente sempre. E quando você pensa em celebrar, não deixe para celebrar apenas quando coisas grandes, importantes acontecerem. Celebre qualquer pequeno passo que você tiver. Exatamente pelo reforço positivo? Então você saiu do cheque especial? Celebre. Você conseguiu dizer um não quando anteriormente você diria sim? Celebre. Você conseguiu reduzir uma dívida? Celebre. Conseguiu se organizar no mês? Terminou no 0 a 0 quando antes você sempre ficava devendo? Celebre. Celebre a sua vida. Faça com que a sua vida seja memorável. A sua vida é sim uma ocasião de celebração. Ter um planejamento financeiro vai fazer com que você tenha novos comportamentos. O que significa que você vai mudar seus hábitos? Isso é assim, é praticamente instantâneo. A sua consciência aumenta, as suas escolhas melhoram, os seus hábitos melhoram. É um ciclo positivo, virtuoso, de coisas que vão acontecendo na sua vida. Você vai rever as suas escolhas, você vai começar a diminuir os seus impulsos e vai construir um novo padrão de consumo. Ter um planejamento financeiro vai te salvar de você mesmo. Vai te salvar das vezes que você quiser se sabotar, das vezes que você desistir do seu plano, das vezes que você se colocar em dúvida. O planejamento financeiro vai te salvar em cada uma dessas situações. E por que o planejamento financeiro é tão necessário? Porque às vezes, com a rotina, nós esquecemos do que é importante pra gente. E aqui eu vou te falar de mais um caso de uma cliente. A cliente tinha o objetivo de fazer um intercâmbio. E aí ela olhou para a realidade financeira dela e pensou assim: bom, eu preciso arrumar uma nova forma de fazer mais dinheiro. Porque do jeito que está, esse intercâmbio não vai sair. Ou vai sair muito tarde e eu quero acelerar a realização desse sonho. E até aí, tudo bem. Ela realmente conseguiu se recolocar no mercado e conseguiu ter um salto, assim. Ela tinha um salário, ela teve um salto no salário dela. O que deixou ela muito feliz, muito contente. Afinal, ela ia conseguir realizar o sonho dela de forma mais rápida, né? O ponto foi, ela esqueceu-se do que era importante para ela. Quando ela entrou dentro da nova empresa, ela percebeu que aquele ambiente era diferente do que ela estava acostumada. E até aí, tudo bem também. O que acontece é que ela passou a gastar todo
o dinheiro, toda essa gordura que ela tinha, digamos assim, porque ela vivia muito bem com o salário antigo. Ela poderia pegar todo o gap que ela teve, salarial, e guardar para a realização desse sonho. Mas aí ela entrou e ela viu que as pessoas com quem ela trabalhava agora frequentavam determinados lugares, usavam determinadas marcas, visitavam viviam determinadas experiências. E isso fez com que ela começasse a gastar para não se sentir inadequada, para se sentir pertencente. Ela até pensou em trocar o carro. Então, ela esqueceu do que era importante para ela e começou a gastar por uma espécie de pressão social, ainda que não de forma direta. Ter um planejamento financeiro, lembrar do que é importante para você, vai te proteger de quando essas coisas acontecerem. Porque a comparação social prejudica não só o seu psicológico, não só o seu emocional, te prejudica também financeiramente. E faz com que aqueles seus sonhos fiquem cada vez mais distantes. Faz com que aquilo que você desejou tanto, e aliás, ela só mudou de emprego para realizar os objetivos dela, e depois ela estava se esquecendo disso. Mas, na consultoria, a gente resolveu isso, tá? E ela, muito em breve, vai realizar o sonho de fazer o intercâmbio. O que muda quando você tem esse planejamento financeiro? A sua forma de comprar. Por exemplo, você vai parar de usar o cartão de crédito, se você usa de forma errada. Ou se você usa dizendo que vai acumular milhas ou pontos, ou ter cashback. E se você vê que tudo isso aqui que eu acabei de mencionar faz com que você gaste mais, faz com que você gaste sem pensar, você vai rever isso. Se você é uma pessoa que paga só no Pix, você também tem que rever. Afinal, em 2026, saiu uma resolução do Banco Central dizendo que quem movimenta R$ 5.000 no Pix cai numa espécie de malha fina do governo. Uma espécie só, tá? Não é uma malha fina. Mas, digamos que o governo fica mais atento às movimentações, até para conseguir identificar lavagem de dinheiro. Então, você não pode passar tudo no crédito, mas também não pode passar tudo no Pix. Você vai entender qual é a melhor forma de você adquirir e de você utilizar como forma de pagamento no seu dia a dia. Você vai mudar a sua maneira de gastar. Afinal, você vai ser mais consciente. Você vai se fazer várias perguntas antes de ir lá e gastar, literalmente, o seu dinheiro. Você vai mudar a forma como você usa o cartão de crédito. Eu costumo dizer que você precisa usar o cartão de crédito como se fosse o de débito. E como isso? Exatamente da forma como você usa o débito. Se você tem R$ 12 na sua conta e você foi à padaria e o valor do seu café da manhã deu R$ 30, você não vai pagar com cartão de débito, porque R$ 30, se você tem 12 de saldo, R$ 30 você não vai conseguir pagar. É essa a lógica que você tem que usar cartão de crédito. Se você tem o dinheiro, você faz a compra. E aí sim você pode usar o cartão de crédito. Porque aí você ganha duas vezes. Digamos que o seu dinheiro esteja lá no seu Visa Direto, rendendo a 110% do CDI. Você não precisa tirar todo o dinheiro que está lá disponível e pagar a sua compra agora. Se você não vai ter nenhum benefício, como por exemplo um desconto pagando à vista, você pode usar o cartão de crédito, assim você paga uma pequena parcela e o seu dinheiro continua rendendo. Chegou a próxima parcela, você tira mais um pedaço de dinheiro que já está reservado para esse objetivo e paga essa parcela desse mês. E a mesma coisa com os meses seguintes. Mas você não se descapitaliza e continua vendo o seu dinheiro render mensalmente. Muda também a sua forma de investir. Afinal, você vai entrar numa espiral de ascensão, onde você vai estudar cada vez mais sobre o mercado, vai entender cada vez melhor, vai às vezes contratar alguns serviços para fazer com que você melhore e refine esse pilar dentro do seu planejamento. E são maneiras de realizar sonhos. Afinal, muitos sonhos não saem do papel porque exatamente as pessoas só ficam sonhando e não põem isso na prática. Não consegue, com algumas ferramentas, fazer com que deixe o mundo das ideias e venha para a realidade. Com os pilares que você aprendeu aqui hoje nesse vídeo, você já consegue realizar muito dos seus sonhos. Eu tenho certeza disso. Você já tinha parado para pensar na sua vida financeira dessa forma? Parar de pegar dicas soltas na internet e pensar literalmente em o que você quer para sua vida? O que é importante para si? O que você quer realizar? De que forma você vai fazer isso? Se não, agora você já não tem mais desculpa. Agora você já sabe o que fazer para sua vida financeira mudar da água para o vinho.
Os números, eles são importantes. Mas emoções e sentimentos não gerenciados destroem qualquer plano, ainda que seja o plano mais perfeito. E é exatamente por isso que eu sou consultora financeira comportamental. Essa aqui é a minha rede social. Eu também tenho. Essa aqui é a minha rede social. Vai ser um prazer te ter por lá. Você vai ter contato com muitas informações, com muitos vídeos e reflexões e insights sobre finanças comportamental. Essa aqui é a minha rede social. E você pode me seguir por lá. Você vai aprender muito, vai ter muito contato com o assunto de finanças de uma forma diferente do que você costuma ver por aí. Eu também tenho uma comunidade. E aqui a gente preza por ambiência. Um ambiente, literalmente, onde você vai ter uma cultura de crescimento, onde você vai transformar movimento, onde você. Poxa. Vai ver transformação em movimento. É gratuito e eu te espero lá também. A gente não consegue mudar as pessoas ao nosso redor. A gente consegue mudar a nós mesmos. Mas nós conseguimos mudar as pessoas que nos rodeiam. Às vezes você não tem ninguém com quem conversar sobre finanças. Você não consegue ter insights ou ferramentas ou um grupo onde você vai se sentir acolhido para falar de um assunto tão importante. E esse aqui é o ambiente certo para você estar. Eu também tenho um e-book que se chama 52 Passos para uma Virada Financeira na Sua Vida. Ele tem um passo por semana, ou seja, você não fica sobrecarregado, você tem uma semana para aplicar, para testar. Ele vai falar sobre, né, mentalidades, vai fazer um diagnóstico, vai te ajudar a se organizar, a multiplicar e a consolidar toda essa transformação. Você tem literalmente uma virada financeira na sua vida em menos de um ano. Você tem literalmente uma virada financeira na sua vida em um ano, pagando menos de R$ 1 por semana para ter toda essa transformação. Além de que, como eu disse, sou consultora financeira comportamental e faço o seu planejamento 100% personalizado, porque nós vimos aqui que existem várias variáveis. Gente, que agonia. Eu também tenho uma comunidade no WhatsApp. Ela é gratuita e oferece uma ambiência, uma cultura de crescimento, um ambiente onde você vai transformar tudo que você aprender em movimento, em ação. E por que isso é importante? O ambiente, ele molda e interfere muito na forma como a gente pensa, como a gente age, como a gente decide, e de uma forma muito silenciosa, de uma forma que às vezes a gente não percebe o quanto prejudica os nossos resultados financeiros, digamos assim. Você não consegue mudar as pessoas, você consegue mudar a si mesmo, mas você consegue mudar as pessoas que te rodeiam. E se você não tem esse ambiente no seu dia a dia, se os seus colegas de trabalho, se as pessoas com que você convive na igreja, se a sua família não tem esse ambiente onde você fala de finanças de uma forma profunda como essa que nós discutimos aqui, esse ambiente é para você. Eu também tenho um e-book que se chama 52 Passos para uma Virada Financeira na Sua Vida. Ele é muito leve, muito fluido. Ele oferece um passo semanal, ou seja, você não vai ficar sobrecarregado. E vai passar ali por mentalidade, vai fazer um diagnóstico, vai ajudar você a se organizar, a multiplicar e consolidar todas as informações e dar literalmente uma virada financeira na sua vida. Em um ano, você consegue sair da onde você está e construir uma base financeira, um resultado financeiro muito positivo. Por menos de R$ 1 por semana, você tem literalmente uma nova vida financeira em um ano. Além de que eu posso, junto contigo, elaborar o seu planejamento financeiro. Ele é 100% personalizado, irrepetível, e a gente vai estruturar cada um desses pilares que nós vimos aqui para você. O meu planejamento financeiro ele tem um foco comportamental. O acompanhamento vai fazer com que você tire todo o planejamento, todos aqueles números, toda aquela realidade e consiga aplicar no seu dia a dia. Isso aqui é totalmente personalizado. Você consegue, através desse QR Code, agendar a sua reunião de diagnóstico, onde a gente vai conversar para mim entender em qual momento da vida você está e como a gente vai conseguir estruturar o seu planejamento financeiro. Para finalizar esse tempo que nós estivemos aqui, eu preparei um infográfico
Se você comentar infográfico aqui embaixo desse vídeo, eu vou encaminhar para você esse resumo da palestra que você acabou de assistir. Espero que você tenha anotado, que você tenha refletido bastante e tenha tomado novas decisões. Agora você já sabe o que fazer, como fazer